Fala pitaieiro, seja muito bem-vindo ao canal Pitaeiros em Foco. Neste vídeo eu vou falar sobre a formação do preço de venda. Eu me chamo Bolívar Trindade e sou um dos administradores do canal Pitaeiros em Foco. Convido você, caso não seja inscrito no nosso canal, a clicar no botão vermelho Inscreva-se e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades do ramo de pitaia. Dê o seu like, caso goste do conteúdo, e compartilhe em suas redes sociais. O assunto de hoje é sobre formação do preço de venda. Estamos em plena safra e nessa época se fala muito da prática de preços baixos no mercado. E então vamos abordar esse assunto. Naturalmente, a pitaia é uma fruta sazonal, onde ela produz na maior parte do Brasil de janeiro, da virada do ano até meados de maio, onde nesta época existe grande oferta de frutas no mercado, fazendo com que funcione a lei da oferta e da procura. Este valor do preço da pitaia ele pode ser facilmente consultado nos sites da CEAGESP ou CEASA, por exemplo, onde a gente pode verificar essa sazonalidade. Outro dia, num grupo de Facebook, foi colocado um questionamento aberto, para mim eu não fui marcado no post, mas o meu nome estava lá, questionando como ganhar dinheiro comprando muda a R$20 e vendendo a fruta a R$2 o quilo. Bom, o que nós temos de fato assim nessa pergunta: R$20 a muda, dependendo da variedade, é barato, e dependendo da variedade é um roubo. Então R$20 não é uma referência para preço de muda. Quem produz comercialmente compra em grande quantidade e normalmente não paga em todas R$20, pode pagar em algumas variedades, até mais que isso, mas na grande maioria as mudas valem muito menos que isso. Então R$20 não é uma referência para preço de muda. E preço de muda é um valor de investimento que não deve interferir no valor de venda. O valor de venda é composto pelos custos, né? O valor do investimento ele deve ser levado em conta por quem está empreendendo um negócio, seja ele o que for, como um custo que deve retornar através do lucro, certo? Mas ele é um investimento, ele é colocado na frente para ser ganho depois, diferente de uma cultura que não é perene, onde se planta e se colhe em pouco tempo, né? Então aí nesse caso ele é um insumo, né? A semente, enfim, a muda é um insumo que vai compor o preço de venda. No caso de uma planta perene é um investimento. Então são situações diferentes. Quanto ao valor de R$2, eu não vou me ater ao valor. É evidente que é um valor baixo, mas R$2 foi determinado ali pela pessoa que escreveu. Não sei se isso é uma prática. Algumas pessoas falam isso em grupos, que vendedores estão dizendo que encontram em determinados lugares a R$2, mas eu não vou me ater ao valor. Vamos falar sobre formação do preço de venda. Para formar o preço de venda, nós precisamos, antes de mais nada, entendermos os nossos custos. Tudo que usamos, tudo que gastamos para produzir um fruto de pitaia deve ser levado em conta. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe, né, formação do preço de custo, mas a mão de obra empregada, os insumos pagos, sejam eles combustível para transporte, seja combustível para equipamentos, como roçadeiras, como trator, como energia elétrica para armazenamento, para seleção, custos de mão de obra que se pague para plantar, para colher, para fazer o manejo, custos permanentes de mão de obra, custos temporários de mão de obra, imposto que se paga, custos de embalagem, se ela for descartável, ela é um custo, se ela for retornável, ela é um investimento, mas tem que ser considerado que vai ter uma perda.
né, onde vão se extraviar caixas por danos ou vão se perder caixas no comércio. Então, tudo que compõe o custo, que pode compor o custo, adubos, enfim, toda a mão de obra gasta em qualquer momento que for, ele tem que ser considerado. Quando a gente fala em preço de venda, precisamos entender os custos, porque os custos eles vão indicar se nós temos lucro ou não. No passado se utilizava uma regra para compor um preço de venda, que era preço de venda é igual ao custo mais o lucro. Eu não vou entrar no detalhe de imposto, né, para não complicar essa conta, para ficar apenas 3 elementos. Então nós temos preço de venda igual a custo mais a margem, o lucro. A partir dos anos 90, nós tivemos no Brasil o início da globalização, onde o Brasil se abriu para o mercado externo e passamos a ter a importação de mercadorias importadas, tanto mercadorias industrializadas como bens de agricultura, por exemplo. Muito aqui no sul se sentiu, por exemplo, trigo, maçã importadas da Argentina, como um exemplo a ser dado, né? Mas automóveis importados, eletrodomésticos, os eletroportáteis, enfim, e também tivemos o boom do 1,99. Então, a partir desse momento, os produtos começaram a ser calculados pelo que o mercado queria pagar, ou seja, se inverteu a lógica que eu expliquei antes da formação do preço de venda, e o preço de venda ele começou a ser calculado onde a margem é a variável, então, e deixou de ser fixo. Então a margem variável ela começou a ser aplicada da seguinte forma, onde eu tenho o lucro igual ao preço de venda menos o custo. Então quem determina o preço é o mercado. O empresário, produtor rural, empreendedor, seja o ramo de atividade que for, ele precisa entender se ele tem lucro, e o que ele precisa trabalhar não é o preço de venda, mas sim os seus custos. Então, dentro de um pitaial, como eu falei antes, a gente precisa entender os custos. Entendendo os custos, nós entendemos se tem margem de lucro ou não, e com isso, claro, o retorno sobre o investimento que é feito. O custo de produção da pitaia ele vai ser dado por toda mão de obra aplicada e por todos os insumos da pitaia, todos os custos inerentes à produção da pitaia. Para que a gente seja mais competitivo, é importante que se reduzam as perdas. As perdas são entendidas como tudo aquilo que não agrega valor ao produto, ou seja, tudo aquilo que a gente faz, mas que eventualmente não vai deixar a pitaia melhor aos olhos do cliente. Por exemplo, se a gente colher a pitaia e esperar por algum motivo, nós temos colheita por 3, 4 dias. Se ficar esperando as últimas pitaias serem colhidas, as primeiras vão ficar 3, 4 dias paradas. Esse tempo o cliente não paga. Custos de movimentação. Ao contrário do que eu falei antes, se a gente ficar movimentando a todo momento do pitaial para a cidade, para o ponto de venda, não aproveitando todo o espaço, por exemplo, do transporte, né? O espaço de um caminhãozinho, o espaço de um baú, de um veículo, enfim, se a gente tiver subaproveitamento do espaço, a gente vai estar gastando energia, gastando mão de obra para transportar sem necessidade. Da mesma maneira dentro do pitaial. Se a gente colher usando, por exemplo, um carrinho de mão, e esse carrinho de mão a gente precisa descarregar ele longe do ponto que a gente está colhendo, a cada carrinho de mão cheio, esse tempo que a gente está gastando indo e vindo, o cliente não quer pagar por ele, não merece pagar por ele. Tempos de processamento. Então, se eu tiver muito tempo para fazer gasto para fazer uma embalagem, para fazer uma limpeza, uma seleção,
esse tempo também é perda. Tempo gasto com produtos defeituosos. Se eu tenho então uma pitaia que está estragada, uma pitaia que está num tamanho que não é comercial, se eu ficar gastando tempo com ela para analisá-la, para selecioná-la, ela gera custos. Então, por exemplo, um produto pequeno, ele pode ser descartado já antes do dia da colheita, para não se gastar tempo na colheita, na seleção, na embalagem, identificando um produto defeituoso, um produto que não tenha as características comerciais. Superprodução. Se eu produzo demais, eu vou ter mais tempo de colheita, mais tempo de seleção, mais tempo de embalagem, mais tempo de manuseio em todas as etapas. Então, o raleio dos botões florais para que se produza menos frutos e de tamanho mais padronizado, além do tamanho padronizado da aparência do produto, também pode fazer com que tenha menos tempo gasto com colheita e, consequentemente, menos tempo com embalagem, seleção, transporte, espaço de transporte, uso de caixas. Então pode haver um benefício também, não só pelo tamanho da fruta. O raleio ele pode se tornar importante por isso, porque aí eu também não gero produção excessiva, e produção excessiva gera manuseio excessivo. O inventário, ou seja, o estoque que a gente tem de produtos, no caso de frutas, ele também é uma perda, porque o cliente não paga pelo estoque. Então, se nós temos estoque, a gente tem que preservar esse estoque. Uma câmara fria, um gasto de energia, um gasto com um local que a gente pague para armazenar, uma câmara fria terceirizada. O estoque ele não é pago pelo mercado, então o estoque também é custo. Então nós temos que tirar a fruta do pitaial e vendê-la rapidamente. Outro fator importante, relevante, que o produtor deve levar em consideração é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto onde as despesas se igualam às receitas, ou seja, tudo que eu gastei para produzir é igual, idêntico ao valor da receita, produto da venda. Então, se eu produzo X toneladas de pitaia e eu tenho um determinado custo para produzir essa quantidade de pitaias, se eu dividir um pelo outro, eu vou ilustrar isso com um slide, eu consigo demonstrar qual é o meu preço mínimo de venda para o quilo da pitaia. Se eu vender a esse preço mínimo, eu estou atingindo o ponto de equilíbrio. Abaixo disso eu vou ter prejuízo, acima eu tenho lucro. Então o produtor tem que conhecer o ponto de equilíbrio para saber qual é o preço de venda no ponto de equilíbrio, que seria um nível de sobrevivência da empresa. Acima dele é lucro, então o produtor tem que procurar trabalhar acima do ponto de equilíbrio, numa margem segura que lhe permita competitividade no mercado, não exagerando, e numa margem segura para que não tenha prejuízo. Esse conhecimento do ponto de equilíbrio ele é básico para a gestão de qualquer negócio, e o pitaial também é um negócio, também é um empreendimento. Outro ponto importante para o pitaieiro que está entrando no mercado é entender que os preços que foram praticados no passado não serão praticados no futuro. Ou seja, tem que se ter um objetivo de trabalhar com um custo de produção de pitaia baixo, sempre focando num valor baixo. O preço do passado não é garantia que será praticado no futuro. Todo dia surgem novos pitaieiros, ou novos interessados em produzir pitaias. Para que todos se estabeleçam no futuro, a gente precisa reduzir os custos, que é a questão que eu estava falando antes das perdas, né? Temos que trabalhar com poucas perdas para que se tenha margem maior, como eu mostrei antes na equação anterior. Então isso que eu estava falando está relacionado também à lei da oferta e da procura. Quanto mais pitaieiros tivermos, maior será a oferta de produtos, menor será o preço da pitaia vendida. Com isso, há necessidade de trabalhar com custos mais baixos. Havendo muita oferta, havendo concorrência, e nós temos pitaieiros surgindo a todo momento em todos os lugares do Brasil,
a oferta de produto começa a aumentar, naturalmente o preço cai. Então quem está entrando hoje no mercado não pode sonhar com preços astronômicos de pitaia. Tem que trabalhar com valores baixos. Tem que objetivar produzir um custo baixo. Quando a gente fala em produzir um custo baixo, o que a gente está falando? Principalmente mão de obra. A gente tem que trabalhar para reduzir mão de obra. Como é que se reduz numa primeira análise custo de pitaia? Eliminando a mão de obra de polinização. Muito se vendeu e se propagou de mudas no passado de variedades estéreis. E pitaieiros que estão entrando no mercado não podem, em hipótese alguma, pensar em produzir com variedades estéreis. As variedades estéreis, elas não produzem o fruto sozinho, dependem de polinização cruzada, e com isso, naturalmente, significa trabalhar à noite. Se a pessoa tem uma família grande e tem irmão, pai, filho, mulher, cunhada, enfim, que pode ajudar, que está ali vivendo junto, né, e colabora com esse trabalho como agricultura familiar, ok, numa primeira análise não tem custo, mas sim os valores dentro de uma agricultura familiar acabam sendo divididos, de alguma forma esse valor é rateado. Então quem precisa pagar mão de obra para trabalhar à noite tem que pensar que vai pagar uma mão de obra com adicional noturno. E eventualmente, dependendo do lugar, né, como temos colegas nos grupos aí, inclusive que convivem com onças na vizinhança dos seus pitaiais, inclusive isso, né, talvez uma periculosidade. Então temos que pensar que polinização deve ser evitada. Outra questão que a gente tem que pensar é no manuseio. Quanto mais vezes a pitaia for manuseada, maior seu custo. Então temos que pensar de uma forma que a gente entenda o processo, desde que a pitaia sai da planta até chegar no cliente. Quantas vezes ela é pego na mão? Todas as vezes que ela é pego na mão, mais do que uma ou duas vezes, muito possivelmente é retrabalho, porque alguma coisa não ficou pronta logo no início e precisou ser manuseada novamente. Vamos pensar assim: se eu colho fruta a fruta no pomar, não é uma colheita mecanizada, eu preciso pegar na mão a pitaia, necessariamente eu tenho que já fazer com que ela saia do pitaial pronta para chegar no consumidor, ou o mais próximo disso possível. Se eu tiver que pegar nela para pesar, se eu tiver que pegar nela para comparar tamanhos, para classificar, para reembalar, para trocar de embalagem, uma embalagem que saiu do pitaial para uma embalagem que vai para um distribuidor, para uma embalagem que depois vai para o cliente final ou para o ponto de venda, tudo isso é manuseio. Então eu tenho que preferencialmente tirar a pitaia da planta para a caixa e a caixa ser transportada direto já para o ponto de venda, algo nesse sentido. Tudo que eu tiver a mais de manuseio é custo. Implantar variedades ruins também é custo. Por quê? Se eu tenho uma variedade que adoece mais do que outra que adoece menos, eu vou passar mais tempo aplicando produtos e tendo que pagar mão de obra ou tendo que gastar tempo aplicando o produto e pagando pelo produto que está sendo aplicado. Então variedades mais robustas, variedades que são mais resistentes a determinadas doenças, elas são mais interessantes do que outras, porque essa variedade ruim, como eu falei, mais suscetível a doenças principalmente, ou que tem abortação excessiva, que necessite de poda excessiva, essas variedades ruins, como eu falei, elas vão me gerar mais custos. Conforme diz o nosso amigo Antônio Dalmoro, uma variedade ruim leva o mesmo tempo que uma variedade boa para crescer, e só uma delas vai dar resultado. Vamos falar um pouco sobre vendas. Se você pensa que você vai ser um pitaieiro e você não precisa ser um vendedor, comece a mudar de ideia, porque para você ter o preço de venda adequado, você precisa ser um bom vendedor. De nada adianta a gente usar a tecnologia mais apurada para
para o manejo, para os cuidados com as pitaias, escolher as melhores variedades se a gente não tiver habilidade para venda. Um bom pitaieiro de sucesso no futuro precisa necessariamente ser um bom vendedor. A venda, ela é ponto-chave do processo do negócio, seja o negócio que for, né? No pitaial não é diferente. O preço de venda ele pode ser determinado pelo mercado, mas necessariamente ele vai ser melhor barganhado por um melhor vendedor. Então, além de ser um bom pitaieiro, o pitaieiro precisa ser um bom vendedor. Se você terceirizar o processo de venda através de um atravessador ou rebaixando o preço para vender mais fácil e não ficar com a fruta encalhada, você vai estar corroendo a sua margem de lucro. Então, trabalhe a sua capacidade de venda, estude vendas para que você consiga ter sucesso com o seu pitaial. Outra forma de obter um preço de venda maior é se diferenciar no mercado. Se você conseguir colocar no mercado um produto diferenciado que seja percebido pelos clientes como um melhor sabor, um grau mais elevado de doçura, grau Brix, ou que você consiga que a sua marca seja reconhecida pelos clientes, você estará talvez se diferenciando. E esse diferencial pode lhe permitir trabalhar com um preço de venda um pouco maior. Para você ter uma boa estratégia de venda, você não deve vender pitaia, você deve vender os benefícios da pitaia. Isso serve para qualquer produto, mas eu estou exemplificando com pitaia. Se você vender pitaia, os compradores vão botar na balança e comparar o produto com banana, maçã, melão, melancia, que são produtos que têm valor de mercado baixo. Então você está vendendo fruta, ele vai comparar com fruta. Você deve vender o benefício que essa fruta oferece para o seu cliente final. Então você deve vender que ela é saudável, que ela faz bem para a saúde, por todos os aspectos e benefícios que a pitaia oferece. Se você vender o benefício, o preço ele fica relativo. Então deixa de ser comparado com as outras frutas e passa a ser o valor oferecido, o valor percebido pelo cliente. Inúmeras outras situações podem gerar custos excessivos no seu pitaial. Conte a sua história, comente nos comentários do vídeo o que mais você gostaria de ver ou a sua sugestão para ser incluído num segundo vídeo sobre custos de produção de pitaia. Por hoje era isso, espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Obrigado, fortíssimo abraço.